Ainda não te conheço. Então, peraí. Novamente, eu abro meu arquivo de cola e eu vejo que a gente não sorteou e tinha coisa para sortear com o Felipe, mas depois a gente volta. Renata Tânio é linguista, psicoterapeuta, cartomante e pesquisadora de culturas tradicionais e religiões brasileiras. Atualmente vive na Europa, onde atua ativamente como terapeuta. Renata, deixa eu voltar aqui. Você está na Europa ou você está no Brasil? Você está muito fresquinha para estar na Europa. Não, estou no Brasil. Eu estou toda enrolada aqui, falando, Estou vendo. A calefação da Renata é boa. Não, estou no Espírito Santo, com, sei lá, 28 graus. A gente fez uma live, gente, procurem lá no meu Instagram, a live com a Renata está lá. E foi uma coisa muito bacana, porque você trouxe uma questão filosófica incrível, que eu até marquei na postagem, dizendo que a gente começa a estudar cartomancia usando referências do passado, é uma coisa ancestral, centenária, e que a gente hoje em dia não pode mais praticar no século XXI uma cartomancia do século XIX. Isso me marcou muito e eu queria deixar essa frase aqui, jogar para o vento para todo mundo ouvir. Por que a gente precisa atualizar o nosso repertório, a nossa educação, o nosso conhecimento. E Renata vem falar muito de cultura. A Renata vem falar baralho cigano, cartomancia e cultura popular. É justamente o que a gente tem para colocar na mesa hoje. Renata, a palavra é sua. Te agradeço mais uma vez por você estar aqui. É com você. Vamos lá. Querida, muito obrigada, viu, pela apresentação, pelo carinho. É um prazer estar aqui de novo. Queria também cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando. Vejo muitas das pessoas conhecidas, amigos queridos, amigas queridas. Agradecer a você, né, por organizar esse evento que é tão importante para a cartomancia brasileira, né? E também agradecer a nossa querida amiga Tânia Durão, porque ela é a criadora aí né, da mesa redonda das cartas ciganas, e ela é uma pessoa muito importante para o nosso mundo, né, da cartomancia brasileira, enfim. Então, querida amiga, sei que você está por aí, um beijo grande, tá? Enfim, eu vou conversar um pouco com vocês hoje sobre a minha pesquisa. Eu não sei se quem está aqui já me ouviu falar alguma vez, mas eu vou trazer um pouco das novas descobertas que eu fiz nesses últimos tempos, né? Mas também vou repetir uma parte, assim, porque eu acho que é uma contextualização interessante. E como tem muita gente nova, e também eu percebo que isso é uma coisa que ainda não está tão clara, assim, né? Então eu vou repetir. E no final eu vou sortear um livro, né? A gente tinha combinado, né, Andréia? Tem um barulhinho de água maravilhoso. Tá assim, incrível. Será que alguém está lavando louça? Quem será que tá com esse barulhinho de água? Eu também te amo pra cacete, querida Marcita, Tânia, aqui essas mensagens estão maravilhosas aqui no. Eu acho que parou o barulhinho. Tá. Então é o seguinte, eu preparei, obviamente, um PowerPoint, mas eu não vou compartilhar por enquanto, porque senão a minha carinha fica pequena, né? Assim, e eu acho que dá a sensação de que eu estou falando sozinha. Eu não gosto, porque eu sou professora, eu gosto de aulas interativas, não expositivas, tá? Então, por favor, me interrompam e a gente vai construindo aqui esse conhecimento, tá? Então, assim, eu só vou me apresentar, eu sei que a André me apresentou, mas para que vocês entendam um pouco da minha trajetória e do que eu estou falando, né? Quem que é essa doida aí, por que ela está falando essas coisas. Então, eu sou a Renata Tânio, né? Eu moro entre os países, um pouco na Espanha, um pouco em Portugal, um pouco aqui no Brasil.
E eu comecei a estudar o baralho cigano faz mais ou menos 17 anos, né? Foi quando eu comecei, eu aprendi, tive uma professora, comecei a estudar, comecei a jogar, enfim. Durante esse percurso eu transformei essa na minha principal atividade, né, profissionalmente e tal. E faz mais ou menos, desde 2009, que eu comecei a estudar com outra perspectiva, não só estudar essa questão dos significados das cartas, né, a parte técnica, a mesa real, enfim. Eu comecei a investigar e fazer um estudo de onde raios tinha surgido esse baralho, né? Porque é uma história também que eu já contei algumas vezes, mas eu sou brasileira e espanhola, numa das minhas idas à Espanha, eu fui numa loja muito grande, que é o Museu do Tarot, até contei essa história para a Andrea, e eu cheguei lá inocentemente, achando que, né, falei, por favor, gostaria de comprar um baralho cigano, e o atendente da loja me disse que aquele baralho não existia, né? Falei, você quer um baralho espanhol? Esse aqui, né, o baralho de naipes espanhol, que é o que os ciganos usam? Eu falei, não, quero um baralho com 36 cartas, um baralho cigano. Enfim, depois de um tempo da gente lá discutindo, eu percebi que ele não tinha aquele baralho, né? E aí eu fui atrás e comecei a falar, peraí, como não tem? Uma coisa que é tão comum para mim, que eu em qualquer loja, em qualquer casa de Umbanda, eu acho um baralho por R$ 10, né? Que é uma coisa que faz parte do nosso imaginário popular, como é que não tem? E aí eu fui percebendo, falei, não tem. E como é que ninguém me disse que não tem, né? Como é que ninguém me explicou? E aí eu comecei a entender que ninguém me explicou, porque isso não era uma coisa que se estudava tanto, e porque talvez ninguém soubesse, ou pouca gente soubesse, ou enfim, né? Acho que depois que a internet começou a ser mais acessível, vieram aqueles grupos do Orkut, né? Tinha o Alexander Lepeletier, a Odete, o Emanuel J. Santos, quem é das antigas conhece esse pessoal, que aí eles começaram a desenhar essas diferenças entre as perspectivas, né? Do que a gente chama de escola, de tal, a Tânia também, enfim, todo esse pessoal que está aí há bastante tempo. E aí foi isso, eu percebi, gente, então, esse baralho conhecido como cigano e essa associação que se faz com os ciganos, né? Eu dançava flamenco antes de começar a fazer as leituras, conhecer o baralho, enfim. Então, eu já estava por dentro do universo cigano, mas associado ao flamenco. Falei, não, peraí, toda essa associação está confusa, vamos separar esses fiozinhos aqui e entender por onde vai, né? Enfim, aí foi assim que eu comecei. Comecei a pesquisa para entender o que é isso, que baralho é esse, por que ele chama baralho cigano, por que ele só existe no Brasil desse jeito, por que ele é assim, né? Enfim, e aí estou aqui, e aí nesse momento, então foram todos esses anos participando de congressos, principalmente em espanhol, levando as minhas descobertas aí, entrevistando muitas pessoas no Brasil todo, para sair também desse eixo de pesquisa entre Rio e São Paulo, né? Agora eu estou no Espírito Santo e aqui já estou descobrindo um monte de coisa nova, né? Estou fazendo parte de um grupo de pesquisa de tudo na UFES, na Universidade Federal, que faz um mapeamento sobre as casas de Umbanda. Então, eu tenho descoberto assim, muitas coisas sobre o baralho, sobre cartomancia, enfim. Então, eu estou nessa aí há todos esses anos, tentando descobrir coisas, né? Lá vem você, Tânia. Renata levou a escola brasileira para o mundo. Vem, você não coloque toda essa areia no meu caminhão, porque meu caminhão não suporta tanta areia. Você é muito fofa, viu? Enfim, e aí é isso, né? Então eu fui descobrindo coisas, entrevistando pessoas, lideranças de terreiros, enfim, para entender que associações são essas, né? Que as pessoas fazem com as cartas, enfim. Como é que um baralho que sai lá da Alemanha, né? Como um jogo que tem um repertório iconográfico e simbólico muito conectado com a literatura de emblemas que eu vou mostrar para vocês, como é que a gente associa ele a Exu, assim, né? Como é que a gente também, por exemplo, o Orixás Lenormand da Tânia, como é que alguém associa uma carta a um marinheiro, por exemplo, né? Enfim, como é que acontece, né? Então, é isso que eu estudo, certo? E é isso que eu vou compartilhar com vocês um pouco, né? Então, assim, tudo que eu vou
compartilhar com vocês, nada eu inventei da minha cabeça, tá? É assim, é a partir da pesquisa, da observação, tem uma metodologia de pesquisa, enfim, é o que eu vou trazendo a partir do que eu vou colhendo dessas entrevistas que eu vou fazendo, enfim, de tudo isso e ao longo de todos esses anos, tá? Então, assim, por que eu nomeei essa conversa de baralho cigano, cartomancia e cultura popular? Porque eu entendo, e muitas pessoas também entendem, não só eu, né? Isso fui eu que inventei a roda, que a cartomancia ela está muito conectada à perspectiva de cultura, né? Em que aspecto? No sentido de que ela transmite, ela reflete, ela reverbera a noção de mundo de determinado grupo, certo? Né? Então, assim, como é que a gente dá um significado X para uma carta? Da onde vem? Qual é aquele repertório simbólico? Ele está associado a um momento histórico, a um recorte social, né? Está associado a um conjunto de conceitos que determina aquilo, não é do nada. Né? Esses símbolos eles vão ganhando consistência ao longo do tempo. Né? Então, eles vêm carregando esses significados ao longo do tempo, mas eles têm um recorte. E aí, o que acontece? Quando a gente está muito inserido num contexto, a gente não percebe essa dimensão cultural. E eu precisei sair da ilha para ver a ilha. Né? Você já viu esse ditado? É preciso sair da ilha para ver a ilha. Então, precisei sair da ilha para ver a ilha. Né? Para entender como é específica a nossa forma de trabalhar com as cartas, para além da dimensão de escola brasileira e escola europeia, como existe uma linha mestra aí, com toda a diversidade do Brasil, que conduz a nossa forma de oracular, né? Então, foi convivendo com oraculistas de outros países, com outras perspectivas, eu falei, peraí, o meu grupo, ainda que seja gigante, né? Ele tem um traço característico, né? E como isso é rico, e como isso faz da gente uma potência nesse meio esotérico, né? Isso mesmo, a Ana está falando, preciso sair da ilha para ver a ilha, do Saramago, é isso mesmo. Então, precisei sair da ilha para ver a ilha, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou compartilhar e descompartilhar a tela várias vezes, tá? Só para que vocês vejam aqui uma citação que eu acho que eu uso bastante esse livro no meu curso me digam se vocês estão vendo, no meu curso de baralho cigano. Dá para ver? Vocês estão, Andréia, dá para ver? Tá. Então, assim, não sei se vocês conhecem esse livro, né? O Tarô e a Máquina de Imaginar. Ele é maravilhoso, sugiro, independentemente de você trabalhar com tarô ou não. É um livro que te dá um contexto assim bem geral do que o que é esse oracular, né? Então, eu escolhi essa citação porque ela fala exatamente sobre essa dimensão da cartomancia e cultura, né? Então, vou ler para vocês. As disciplinas mânticas são quase tão antigas quanto a existência da humanidade, ou pelo menos como os vestígios mais remotos de cultura. Então, quando a gente começa a entender como humanidade o que é cultura, a gente já encontra a presença dessas disciplinas mânticas, né? Desde os oráculos e as consultas às vísceras dos animais sacrificados, a sociedade demonstraram uma vocação inquebrantável para a investigação do futuro, né? Enfim, aí embaixo ele fala um pouco que o progresso não foi um fator limitador, o progresso da civilização, as novas tecnologias não foi um fator limitador para essa questão, para esse interesse das sociedades pelas mancias, né, pelas disciplinas mânticas. E aí, se a gente for pensar aqui no que seria cultura, é um conjunto de crenças, mitos, conhecimentos, instituições e práticas por meio dos quais uma sociedade afirma sua presença no mundo e garante sua reprodução e permanência no tempo, né? Então, tudo isso para dizer para vocês o quê? Que essa dimensão de cultura e a cartomancia, ou as disciplinas mânticas, né? Não especificamente a cartomancia, mas essa necessidade de investigação do futuro, de saber o que vai acontecer, elas são quase tão antigas uma quanto a outra, né? Então, vejam como essas duas coisas já estão conectadas desde os primórdios, né? Me digam se vocês vão me acompanhando, tá? Isso. E aí, né, dentro dessa perspectiva,
a gente, né, como uma cultura, por mais que o Brasil tenha toda essa questão da diversidade, né, e que é um dos pontos que a gente vai falar mais para frente, existe uma linha mestra, né, dentro dessa prática, dessa visão do oracular, né, dessa questão esotérica, o que essa dimensão cultural acaba definindo na nossa forma de trabalhar, né? Ela define o papel social e o espaço que a cartomancia ocupa na nossa sociedade, como o cartomante se comporta dentro do seu grupo e num contexto mais amplo, como ele se autodenomina, dentro da minha sociedade, dentro da minha cultura, dentro do meu núcleo, do meu grupo, tudo bem eu dizer que eu sou cartomante? Eu tenho vergonha, eu tenho orgulho, isso é um traço cultural. Como ele se profissionaliza, se ele estuda, se ele não estuda, se ele lê, se ele não lê, né? Quais materiais são publicados pelo mercado editorial, o preço dos baralhos, isso é uma coisa que eu falo bastante no livro e na pesquisa. O preço do baralho do Lenormand foi um fator crucial para a popularidade que ele tem no Brasil. Ele era muito mais barato que um tarô, né? Que um baralho de tarô. As demandas do mercado, então a sociedade no geral acredita nesse tipo de coisa, procura esse tipo de serviço, valoriza, paga, né? Quem são esses consulentes, né? O que se considera um bom cartomante? Isso é uma coisa que eu escuto sempre nas entrevistas que eu faço, né? Ele é um bom cartomante, tá? O que é ser um bom cartomante? Isso também varia, né? É um conceito que varia de sociedade para sociedade a partir da cultura, né? Qual é o repertório simbólico, o conjunto iconográfico, a interpretação dos símbolos dentro de determinado contexto? Isso também foi definido pela cultura, que a gente vai ver mais para frente, né? Se dentro desse grupo, dessa sociedade, vou usar a brasileira, né, como modelo, como exemplo, a maior parte dos profissionais trabalha na dimensão preditiva, terapêutica, de autoconhecimento, né? Como os cartomantes se relacionam entre si? O fato da gente estar aqui num evento de cartomancia, né? Num domingo à noite, olha, 6h30 aqui no Brasil, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente valoriza como cultura e como povo esse lugar. Então, tudo que a gente está produzindo aqui agora é um reflexo da nossa cultura, né? Então, a forma como a gente entende o que é cartomancia e como a gente lida desde a relação entre nós até a dimensão simbólica passa por uma perspectiva cultural. Tudo bem? Vocês estão acompanhando? Andréia, eu estou te usando como referência, tá? Tá tudo certo? Então tá bom, então eu vou seguir, né? Dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar também que tudo isso, essa concepção, tudo isso que eu estou trazendo aqui, isso pode ser consciente ou não para nós cartomantes. Então a gente pode ter essa consciência dessa perspectiva que nos define, né? E como a gente acaba agindo a partir desses modelos ou não. Por que é importante ter essa consciência na minha perspectiva como professora, como cartomante, como pesquisadora? Exatamente por aquilo que a Andréia falou lá no começo, né? Porque como é que a gente vai, ainda que a cartomancia ela seja de alguma forma uma prática ancestral, ainda que a cartomancia, né? A gente, claro que o tarô faz parte da cartomancia, mas eu estou falando assim, da cartomancia com baralho, sabe? Disso que era passado de mulher para mulher dentro de uma família. Por exemplo, a minha bisavó, ela lia as cartas, né? Em casa, recebia as pessoas, ela lia com baralho comum, né? Estou falando dessa prática que é mais feminina, que é mais desse ambiente da cozinha mesmo ali, do aconchego, do que é familiar, né? A cartomancia, ela tem essa dimensão dessa transmissão oral e de um conhecimento que vem atravessando as gerações, né? Perfeito. Tá, mas como é que a gente vai trabalhar no século XXI, atualizar isso e valorizar, né? A gente valoriza muito essas informações e essa forma de entender, de olhar para as cartas, mas a gente precisa entender que ela faz parte de um tempo que já passou. Como a gente se atualiza, como a gente trabalha atualizando esse repertório simbólico, né? Como é que a gente pratica uma cartomancia do século XXI? Estudando e fazendo essas correlações, né?
Por quê? Porque isso traz mais clareza na leitura, isso traz uma capacidade da gente fazer associação, né? Por exemplo, tá bom, então a gente tem a carta do cavaleiro, por exemplo, né? Tá, ela pode representar um meio de transporte, tá, mas quantos de nós ainda vamos à escola a cavalo? Né? Tá certo. Não, ninguém, né? Ou uma porcentagem muito pequena da população. Então, como é que eu vou adaptar com uma lógica dentro de um marco semântico que seja coerente aquela carta, aquele meio de transporte que corresponda ao meio de transporte que a gente usa hoje em dia, tá? Estou dando um exemplo simples, mas tudo isso nos ajuda. Quem trabalha com tarô, por exemplo, né? Estudar a história da arte, estudar a lógica das cores, enfim, porque o sistema simbólico pede análise da imagem, né? Então, tudo isso te traz o quê? Te traz muito mais. Ó, passando uma ambulância aqui. Tudo isso te traz mais força na hora da leitura, né? Então, o meu convite para refletir sobre esses assuntos é para que a gente tenha uma leitura, não é mais cerebral, não, de forma nenhuma, mas que a gente traga um pouco de reflexão crítica para a nossa prática, né? A gente sabe que a prática da cartomancia, de acordo com os valores da nossa cultura e da nossa sociedade, ainda não é tão bem vista. Né? A gente ainda tem que provar a nossa capacidade ou a nossa honestidade, mais do que a nossa capacidade, com muita frequência, né? Então, quanto mais consciência e reflexão crítica a gente tiver sobre a nossa prática, melhor posicionado estaremos aí dentro desse universo da profissionalização, né? Tudo bem? Todo mundo está acompanhando? Tá? Perfeito. Muito bem. Então, isso, por exemplo, né, para dizer que vamos dar um salto aqui, e aí que eu vou retomar um pouco, da história do Lenormand. Então, vamos abrir um parênteses, né? Toda essa introdução para dizer para vocês como cartomancia e cultura popular estão ligadas, né? E agora eu vou retomar um pouquinho da história do Lenormand, clássico, até chegar no Brasil, para dizer um pouquinho de como essa questão acontece no Brasil, né? Então, assim, eu imagino que todos nós que estamos aqui, né, que a gente saiba que o Lenormand, ele é um baralho composto por 36 cartas, ele é uma estrutura, né, que ele vem do jogo da esperança, que foi desenvolvido por Johann Caspar Hetzel, eu não sei pronunciar direito, né, no ano de 1799, e que ele nasce com a função de ser um jogo lúdico e pedagógico, né? E que depois ele migra para a França, né? E é lá na França onde ele é publicado pela Casa Grimaud como um jogo de oraculado, né? As 36 cartas, né? Elas agora passam a ser um baralho para jogar e para prever a sorte, né? Para ler o futuro. Tá, mas aí, olha aqui, agora eu vou compartilhar de novo com vocês, né? A estrutura simbólica do Lenormand, ela está estruturada a partir de um repertório iconográfico que se relaciona aos livros de emblemas e à literatura emblemática, que é um tipo de literatura que teve foi muito famoso, se estendeu bastante na Europa entre os séculos XVI, entre os séculos XVI e XVII, né? E a ideia qual era? Por que fala de emblema, né? Qual que era a proposta? Era a união da imagem à palavra. Então, a ideia era como fazer como os hieróglifos egípcios, sabe? Assim, qual que era a proposta? A partir do contato com aquela imagem, com aquele emblema, a pessoa era capaz de mobilizar uma série de conteúdos que ela já tinha memorizado. E esses conteúdos quais eram? Eles eram cristãos e pedagógicos. Então, se eu visse um coração, por exemplo, eu já tinha aprendido na minha comunidade ali o que aquele coração queria representar.
Se eu visse umas alianças, eu já saberia internamente, porque eu já ia lembrado que a minha escola, a minha comunidade religiosa me ensinou sobre aquilo, e aquilo tinha um conteúdo pedagógico moralizante. A partir da combinação dessas imagens, eu podia ir construindo uma história. A gente está falando de uma época em que poucas pessoas sabiam ler e escrever. Então, veja a importância das imagens para a transmissão de conhecimento, né? Então, ó, eu vou compartilhar com vocês aqui para que vocês vejam como é que era. Dá para ver, né? Vocês estão vendo. Deixa eu ver. Dá para ver, Andréia? Tá. Então, vejam só. O Jogo da Esperança, então, ele parte dessa estrutura simbólica aqui, né? Desse livro de emblemas. Quem tiver interesse, é só entrar lá na biblioteca da Universidade de Salamanca, que tem vários exemplos, tá? Então, a gente tem a imagem aqui, central. Nesse caso, tem uma epígrafe, tem um texto explicativo, porque é um livro de consulta de pesquisa. Mas, em muitos deles não tinham, tá? Era só a imagem e um título, né? E aí, a partir da conexão, então eu vi essa imagem e eu já lembrava, nossa, lá na minha comunidade religiosa, ou lá na minha escola, ou os meus pais me passaram um conteúdo pedagógico moralizante sobre essa imagem, né? E aí eu podia construir uma narrativa a partir disso, né? Então, olha aqui, vejam só, esse trabalho aqui que está disponível, chama O Olhar da Sibila, disponível no Clube do Tarô, que é um estúdio da Cláudia Ferrari. Vejam só a conexão entre esses emblemas e as cartas do Lenormand, né? Vocês estão vendo? Por isso que a gente diz que, claro, alguns professores, né? Enfim, mas existe uma linha de tudo que entende que a forma de você interpretar o Lenormand é essencialmente diferente do tarô, porque no tarô a gente faz uma leitura da imagem. Por isso que saber de cores, numerologia e outras coisas é importante. No Lenormand, como ele tem essa estrutura emblemática que tem muito a ver com a memória, a gente se conecta ao título e às palavras-chave. E aí é a partir da combinação dessas imagens que a gente vai construindo uma narrativa, como se cada carta fosse uma palavra e a gente vai formando frases e quando a gente abre a mesa real a gente forma um texto, certo? Então não interessa, eu sei que tem dentro da mesa real, né, essa proposta da perspectiva alemã, a Odete fala muito sobre isso, sobre as questões da lateralidade dentro da mesa, ou, enfim, mas isso é outra coisa, isso é uma técnica. Em termos de análise da imagem, não interessa muito se o anel ele está voando, ou se ele está em cima de uma mesa, ou se o céu está azul, ou se está escuro, enfim, porque a gente vai se conectar com o emblema, com o símbolo principal, tá? E aí depois a gente chega aqui, ó, esse é o Jogo da Esperança, o primeiro protótipo, né, que segue essa lógica desses emblemas. Então, as imagens, a lógica das imagens, ela faz esse caminho, né? Então, estou explicando. Vejam só como tudo isso está conectado à cultura, né? Eu até separei aqui para vocês, ó, a carta 7 da serpente, né? Dentro desse, quando o Jogo da Esperança surgiu, ele seguia essa lógica, né, da literatura emblemática, esses valores que estavam conectados com o repertório cristão. A serpente, nesse contexto, queria dizer o quê? Isso é uma questão que sempre surge nas aulas, né? Que os alunos falam, nossa, a serpente no Oriente, ela tem uma perspectiva de renovação, ou ela tem uma perspectiva X, Y, Z. Gente, mas a gente tem que considerar da onde ela veio, né? Qual é a cultura, esses símbolos, de onde eles vieram, porque se a gente vai associando simbolismos que não tem nada a ver, a nossa leitura pode ficar sem pé nem cabeça, né? Então, nesse contexto, né, lá em 1799, o que você acha que queria dizer a serpente na Europa, na Alemanha, né? Aqui valores, aqui perspectivas a serpente era associada, né? Isso tem a ver com o quê? Como é que a gente define como o significado de uma carta? A partir dessa lógica,
né? Então, aquele povo que produziu naquele tempo histórico, naquele espaço geográfico, que produziu aquele material, dentro da visão de mundo deles, eles deram significados para as cartas. Então, olha como isso está atravessado pela cultura. Tudo bem? Deixa eu ver vocês aqui, que eu quero ver se tá todo mundo me acompanhando. Tudo bem? Sim? Estão seguindo? Tá, deixa eu ver aqui. Página 1, deixa eu ver as outras pessoas aqui, tá certo. Então, vamos lá. Tá. E aí, minha gente, a gente chega no Brasil, né? Então, quando a gente chega no Brasil, o que que acontece, né? Também vou ser bem rápida nessa parte, porque eu já falei sobre isso algumas vezes. A gente chega no Brasil, né? Junto com o espiritismo kardecista, em meados do século XIX, chega, né, a gente sabe que principalmente o Rio de Janeiro tinha uma intensa troca com vários países da Europa, principalmente com França, Inglaterra, né? Eram trocas que tinham a ver com uma dimensão cultural, então livros, revistas, moda, né? Todo mundo já viu essa história de que importavam os esquis para esquiar aqui no nossa grande geleira, né? Assim, ou casacos de pele para todo o nosso frio, né? Vocês já devem ter escutado essas coisas nas aulas de história, né? Enfim, então tinha uma intensa troca, né? Desses conteúdos. Mais do que troca, uma recepção, né? Porque era mais de lá para cá, mas enfim. E junto com tudo isso, chega o espiritismo kardecista, né, do Allan Kardec, que no Brasil ele tem muita força, ele vai ganhando adeptos, né, de uma forma rápida até, e junto com essa leva chegam as cartas do Lenormand, né? A gente consegue ver no Museu Nacional, na Biblioteca Nacional, aqueles recortes que falam sobre as cartomantes francesas que ofereciam seus serviços, né? Era proibido, então, assim, as pessoas iam fazer a leitura, mas era uma coisa meio clandestina, porque era crime, mas elas eram muito famosas, enfim. E essas cartas, elas chegam no Brasil. E aí elas começam, além de ser publicadas aqui no Brasil, impressas aqui no Brasil, com o passar do tempo, a gente começa a ver que elas passam a fazer parte de alguns ritos dentro dos terreiros, né? Também a gente não vai se aprofundar aqui na questão específica de quando a Umbanda surge ou não, né? Isso é para outro momento, a gente pode falar disso em outro momento, mas a gente começa a ver com o passar do tempo que as cartas elas passam a ser usadas nos ritos, né? A gente sabe também que a linha dos ciganos, né, ela não é tão antiga. As primeiras entidades se manifestavam na linha de esquerda, né, na esquerda, com o Exu e Pombagira. Depois, a partir dos anos 40, que elas começaram a ter uma linha específica, né? E ainda tem muitas casas no Brasil que não trabalham especificamente com os ciganos, mas a gente já via o uso das cartas em ritos e rituais que não tinham a ver especificamente com os ciganos. Agora sim, na maior parte deles, mas antes não. Então, nessa pesquisa que eu estou fazendo, as pessoas me falam do Zé Pilintra, usando as cartas, de Exu, de Pombagira, né? Usando cartas do baralho tradicional e também do Lenormand. Por que do Lenormand? Porque o Lenormand era barato, era um baralho barato, é fácil você se conectar com os emblemas, né? Então ele começa a ganhar uma grande popularidade. A gente sabe que a gente mora num país com uma desigualdade social muito grande, mas com uma capacidade mística, esotérica, é uma bomba, né? Então, claro que essas cartas elas começaram a se espalhar pelos terreiros, né? E aí a gente volta para esse ponto de cartomancia e cultura. Eu quero me ver refletido nessas cartas. Eu quero que os meus valores de mundo, o que eu entendo por espiritualidade, eu quero ver que aquilo me represente. Eu quero que os meus deuses, os meus espíritos, eles estejam ali naquelas cartas. Eu não consigo me reconhecer numa carta 28 ou 29 com essa pessoa tão branquinha, ou num jardim que nunca vai ter aqui no meu país, né? E aí o que começa a acontecer? O processo de releitura das cartas, né? Então, essas cartas, elas passam por um processo de releitura, né?
porque precisa ter uma identificação, né? Porque eu preciso ver os meus valores ali. E aí, a gente tem muitas propostas nesse Brasil continental, se eu posso dizer para vocês, é isso que eu estou tentando mapear. Mas aqui, até o momento, né, mais teve projeção foi a da querida Kátia Bastos, né? Que a partir dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, ela trouxe a proposta dela, que foi canalizada pela entidade que ela canaliza, né, que é a Rainha Cigana. Então, olha aí, um baralho canalizado por uma entidade. Vejam se isso não é uma perspectiva cultural. Vocês acham que lá nos Estados Unidos, ou que, não sei, que lá na Espanha, isso acontece com muita frequência? Não. Por quê? Porque a gente aqui, neste país, tem uma forma de se relacionar com a espiritualidade que passa muito pelas entidades, pelos nossos espíritos que já viveram, pelos nossos ancestrais. Então, a gente tem agora um monte de baralho de entidades, incluindo esse aqui, né? E aí ela traz essa proposta. A proposta da Kátia é muito coerente, né? Assim, ela é pedagoga, então é uma proposta que tem começo, meio e fim, que tem pé e tem cabeça, né? Por que que isso é importante? Porque também, como o baralho é um sistema, e, gente, pode ser que eu seja muito cabeçuda, tudo bem, vocês podem dizer que eu sou muito cabeçuda, tá? Mas, assim, o baralho é um sistema hermeticamente fechado. Então, se a gente não tem coerência, eu vou criar uma proposta. Se a minha proposta não tem coerência, eu posso começar a dar o significado de uma carta para outra. E o baralho ele tem que ser capaz de responder todos os assuntos. Então, se eu não tiver essa perspectiva de lógica, a minha leitura também pode ficar sem pé nem cabeça, tá? Enfim, e a proposta dela é muito coerente. E aí, ela também teve muita projeção, vejam só, por outro fator cultural. As cartas dela foram usadas na novela Explode Coração. Vocês se lembram da novela da Dara e do Igor? Enfim, a Kátia saiu em várias revistas nesse período da novela. E ela teve muita projeção, né? Então, a proposta dela também ganhou. E também teve uma coisa que isso é um ponto bastante polêmico, ela foi plagiada por uma editora grande, que teve muita circulação também, e aí expandiu essa proposta, né? Sem mencionar que a ideia era dela. Enfim, então essa é a proposta que a gente tem mais conhecimento, né? Mas tem muitas outras ao longo desse Brasil. Tá. E aí a gente pode pensar que toda essa dimensão, todo esse processo deu origem ao que essa releitura desse baralho lá europeu que saiu da Alemanha, né, conectado a essa estrutura emblemática, essa literatura de emblemas, ele passa por um processo de releitura e ele dá, aqui no Brasil, espaço para uma coisa que a gente chama de escola brasileira, né? Quando a gente fala também de escola brasileira, em termos de pesquisa, eu tenho tentado entender que é um termo guarda-chuva, que não existe um jeito específico, né? Quando alguém fala para mim, porque na escola brasileira se faz assim, então, a gente tem uma ideia geral do que é a escola brasileira, mas a gente tem a prática individual de cada cartomante, que aqui no Brasil é muito forte. Eu entrevistei muitas pessoas que me dizem que nunca estudaram, porque a gente tem também uma perspectiva, ou a gente tem uma forma de se relacionar com as cartas que está muito ligada se eu tenho cigana, se eu não tenho cigana, eu intuí o significado das minhas cartas. Enfim, isso não é uma crítica, não, estou falando como pesquisadora, tá? E isso acaba fazendo com que a prática de um cartomante seja muito diferente da outra, né? Então, a gente tem escolas brasileiras, tem um eixo central, que eu vou passar para vocês, dentro da minha perspectiva, quais são as características que mais se mantêm, mas existem várias, né? Por exemplo, na proposta da Kátia, você tem 13 cartas associadas aos orixás e Exu está associada à carta 1. Mas eu também já vi Ogum associado à carta 1, outra proposta. Eu já vi, na proposta dela, Oxum é a carta 30. Eu já vi Oxum na carta 24, né? Então, assim, vocês verem como existem diferentes propostas. Quais são, na minha perspectiva,
as características que mais se repetiram nas práticas de diferentes cartomantes para que a gente pudesse definir o que é a escola brasileira. Então, o primeiro deles é o nome baralho cigano, quando ele passa de ser Lenormand para baralho cigano. Então, isso é uma constante, né? Essa associação com a egrégora dos ciganos é tão forte no Brasil que realmente o baralho passou a se chamar baralho cigano, né? O cigano do astral, tá? Não com a etnia. Isso é outro ponto também para outra discussão. Aí o que acontece? As cartas testemunha passam a ser cigano e a cigano, né? Carta 28 e 29, a nomenclatura muda, então passa a ser o cigano e a cigana. Uma característica que se repete é a carta 2 representando os obstáculos, dificuldades ou pedras, né? Isso costuma ser, quando a gente compra um baralho, a primeira coisa que você olha, a carta 2 é trevo ou paus e pedras? Se for trevo, é europeia, se for paus e pedras, é brasileiro, né? A carta 12, representando os pássaros, com uma perspectiva positiva. A carta 36, representando a vitória, a cruz com aspectos positivos, né? As cartas associadas aos orixás, alguns baralhos com cartas associadas aos guias, né? E essa possibilidade do baralho ser usado para magia e para o contato com entidades, para o contato com desencarnados, né? E essa mistura entre cartomancia e espiritualidade, isso é uma das coisas que está muito presente no que a gente pode pensar como escola brasileira. Vocês estão me acompanhando? Sim? Quanto tempo eu tenho ainda? 5 minutos. Oh, tá bom. Então vou correr aqui, peraí. Tá. Então, assim, dentro dessa lógica, dessa retomada histórica, né? Desse processo de releitura, como é que a gente junta aí essa dimensão cultural que eu comecei contando para vocês, né? O que, além dessas características que eu já falei agora, tem algumas coisas que têm me chamado mais atenção nos últimos tempos, nas minhas pesquisas e no discurso, né, das pessoas que eu entrevisto. Vocês estão vendo? Ó, então, por exemplo, a carta 8, vocês estão vendo aí, né? Olha, muitas pessoas dentro da escola brasileira consideram a carta 8 como um fim de ciclo, mas sempre como um começo de outra coisa. Então, nunca não é que nem a foice, que é um corte, que é um final. Não. A carta 8, ela é o fim de um ciclo para o início do outro. Tanto que se fala de renascimento, né? Os meus amigos lá na Espanha, na França, em Portugal menos até porque tem um pouquinho mais essa dimensão da escola brasileira em algumas práticas. Mas como assim a carta 8 fala dessa dimensão? Como ela pode falar de renascimento? Sim. Uma aluna me disse um dia, né? E aí eu fui confirmar no discurso de outras pessoas que eu entrevistei. A gente não acredita de forma geral em reencarnação? Não tem um caixão desenhado aí? Para quem que é a morte ao final? Dentro de uma perspectiva cultural, né, que a gente às vezes nem tem consciência, por mais que você não seja espírita, umbandista ou qualquer coisa, a gente tem uma tendência a acreditar na reencarnação, que a morte não é o final, é o início de um outro ciclo. Então, vejam como essa dimensão cultural vai definir a forma como a gente vai significar essa carta, né? Agora, por exemplo, aqui, a carta 11 também. Isso, olha aqui, adoro essas imagens, né? A primeira é do tarô do cigano, né? O meu primeiro baralho, o primeiro baralho que eu tive. A segunda é o da tribo cósmica e a terceira é o meu baralho, que é o baralho Camélia, né? Como é que eu vou achar que isso é negativo? Como é que eu vou associar a carta 11 ao chicote? Lá na Europa, o chicote tem uma dimensão, né? Tá, mas aqui, passando por essa releitura, Vejam só, o meu primeiro baralho foi esse colorido. Como é que eu ia? Cadê o chicote? Tá escrito magia, né? Então, ainda que no baralho da Kátia tenha o chicote, é uma mão negra que segura o chicote e que ele está associado à transmutação, à nossa capacidade de colocar energia no que a gente quer, né? Por isso a magia. A magia eu intenciono, eu direciono a minha energia e eu faço acontecer a partir da minha força interior, né?
Claro, porque dentro do nosso repertório simbólico, da nossa forma de entender o mundo, a magia é muito importante e ela sai muitas vezes da mão. Quantas vezes a gente já ouviu aqui, todo mundo já ouviu, foi tomar um passe, porque minha mão coça, porque eu sou doador de energia, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Não é, gente? Vejam só, né? Veja como isso não tem um recorte cultural muito importante, né? E é por isso também que eu estudo cartomancia e Umbanda. Eu acho que os processos são muito parecidos, né? O que aconteceu com a Umbanda. Aí eu separei aqui as cartas espirituais, né? Tá? Essa foi uma classificação minha, da forma como eu trabalho no meu curso, tá? Então, claro, dentro do nosso repertório simbólico, a espiritualidade é muito importante, ela se manifesta nas cartas. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Fora daqui não é óbvio. As pessoas não trabalham assim, né? Então, a carta 11, eu costumo usar para fazer leitura energética, do campo energético do consulente. A carta 16, a estrela, para fazer leitura kármica. A 16, para fazer leitura de autodesenvolvimento, leitura psicológica e espiritual. E a carta 30, para fazer leitura de ancestralidade e também de guias, né? De guias e mentores e mentores, né? Vejam se isso não é uma dimensão supercultural, né? Da forma de se relacionar com o baralho dentro de um conjunto de ideias que passa por isso, por esses valores, né? Aqui, por exemplo, olha, vejam a diferença, né? Eu trouxe o baralho da Kátia, o mar, né? E no Petit Lenormand clássico, olha o destaque que se dá para o mar na carta da Kátia. Por que será? Porque ela associa os elementos da natureza, né? E aí tem mais importância o mar do que o barco, né? E essa é uma lógica tão difundida que, por exemplo, no meu baralho, quando eu fui definir a lógica de que seria cada carta, nem o barco eu coloquei, porque eu associei diretamente aos elementos da natureza. Não sei se vocês veem aqui a minha câmera, dá para ver? Só tem o mar, tá vendo? Porque eu segui a mesma lógica, uma lógica muito parecida, da conexão com os elementos da natureza. A Kátia, na proposta dela, ela coloca cada orixá de acordo com o elemento da natureza que representa a carta base, né? Então, a gente tem, por exemplo, Oxóssi na carta da árvore, e Yansan na carta dos ventos, e assim sucessivamente, né? Ó, Exu seria a carta 1, Iemanjá seria a carta 3, Oxóssi seria a carta 5, né? Aqui tem uma tabela, enfim, que eu trabalho no curso. E aí eu trouxe para vocês algumas fotos das cartas sendo usadas. Olha de quem que é esse baralho lindo que está sobre a mesa, da nossa amiga Tânia, Orixás Lenormand, né? Então, das cartas sendo usadas em rituais mesmo, né? Dessa conexão entre espiritualidade e cartomancia. Aqui, vários baralhos ciganos. Aqui, essa é uma foto do Museu Etnográfico da Mulher Cigana lá em Granada. E essa aqui também, olha aqui, essa conexão, né, entre... Na próxima vez, acho que eu vou falar só sobre os ciganos. Eu já falei demais sobre isso, aí eu conto mais sobre essas conexões. Que mais? Os ciganos, aqui o baralho. E aqui não vai dar tempo, mas eu tinha preparado também um jogo específico, né? Uma prática específica de como usar as cartas com esse contexto cultural, né? E aqui o que eu trouxe? Meus livros, o baralho, o da Kátia, o do André Mantovani, que foi o primeiro em espanhol, o da Tânia, e pronto. Gente, vocês acompanharam? Sim? Eu pulei várias coisas, tá? Sim. Mas assim, para dar tempo, porque é muito extenso. Olha, assim, a gente poderia te ouvir a noite inteira. Tenho certeza que está todo mundo aqui boquiaberto, todo mundo adorou, só comentários maravilhosos, palestra primorosa, Fabrício está dizendo, assim, todo mundo muito envolvido e apaixonado pela fluência como você conta uma história, pela tua didática em contar uma história tão extensa e tão bacana. Então, gente, alguma dúvida? Que bom, fico feliz.
perguntas a gente vai sortear o livro também, não pode esquecer, né? Ah, uma coisa importante, olha, porque é sempre nesses encontros que eu descubro muitas coisas. Se vocês aí, queridos companheiros e companheiras de profissão, tiverem alguma informação sobre, lá no meu terreiro, ou eu conheço alguém que usava as cartas dentro do terreiro, ou que faz associação, além desses símbolos que estão aqui, que a gente conhece, me escrevam, tá? Porque é assim que eu vou alimentando a pesquisa, por favor. Certo? Obrigada pelo espaço, pela generosidade, por me ouvir. A gente que te agradece. Muito obrigada de você ter compartilhado. Agora, já que bom que você me lembrou, porque eu tenho pulado sorteios, pediram para você passar o método, se você não se importar de passar o método depois, e depois eu compartilho com todos. Claro, lógico, passo. E estão me pedindo para passar meu Instagram. Gente, olha, o meu Instagram é Renata Tanho, é só me procurar. Tá escrito, não sei se dá para ver aqui. Eu tenho livro, eu tenho baralho da Camélia, tenho curso. Entra lá que sigam nossos palestrantes, gente. É gente muito boa, de muito conteúdo. Sigam nossos palestrantes. Então, diz um número, por favor, Renata, de até 100. 88. 38? 88. 88, Vivia. 88 é Ana Maria Rodrigues Tabachi. Ana Maria. Maria. Oi, gente, estou aqui. Olha! Ganhou o livro. Você ganhou um livro, Ana Maria. Depois você me passa o seu endereço para eu mandar. Colega de curso do Fábio. Obrigada. Imagina. Ótimo. O que a Ana falou? Traz o Filce. É verdade, né? Faz mais um, foi lá que eu te conheci. É verdade. O Filce é o Fórum Internacional de Lenormand, Cartomancia e Espiritualidade, que eu organizei junto com a minha querida Tânia, que é para juntar todas essas pessoas que eu conheci do mundo todo que gostam de Lenormand. Só que, menina, aí veio a pandemia, aí tantos congressos online que eu falei, ai, Jesus, mais um, né? Mas quem sabe no ano que vem a gente faz, porque foi legal, né? A gente se conheceu lá, é verdade. Então, Renata, eu te agradeço mais uma vez. Vou finalizar aqui nossa gravação. Vai ter sorteio do Felipe, sim, mas a gente já está um pouco atrasado e eu vou sortear depois do final para não atrasar tanto a palestra do Jean, que a gente já está bem atrasado no nosso horário. Então, eu vou interromper.